23 de agosto, sejam todos bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Vou começar essa reflexão com uma frase do criador dos Estados Unidos, um dos criadores, Thomas Jefferson, que ele dizia, abre aspas, quando a justiça se torna lei, a resistência torna-se um dever. É preciso que tenhamos consciência de que vivemos atualmente numa ditadura judicial no Brasil e que nós estamos com uma espada sobre a nossa cabeça ou sobre a nossa garganta, nem é figura de linguagem, é uma realidade. E perguntando assim, você teria condições de, observando essa imagem que está aí, imaginar quem é que está pisando na nossa Constituição, quem é que está rasgando a nossa Constituição, quem é que está ameaçando a justiça ou acabando com a justiça? A gente já pode concluir, né? Então nós, o povo, eu, o senhor, a senhora, nós estamos fazendo um papel de idiotas úteis, como dizia o Lenin, porque nós só servimos para ajudar esse sistema corrupto, para obedecer, para pagar impostos, porque o povo, na verdade, nós não decidimos nada. Lembrem daquelas 3 milhões de assinaturas que foram juntadas àquele pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que lá o senador Pacheco, simplesmente sentou em cima e arquivou, não fez nada, por medo, porque ele não tem responsabilidade com o povo. Ele não obedece o povo, ele não está nem aí. Ele não tem compromisso nenhum, ele é um lobista, um cara que quer dinheiro, não está preocupado com isso. E tem o rabo preso com um monte de processo no STF. Então todos os atos do governo, todas as nomeações, tudo lockdown, solta e prende bandidos, solta bandidos, censura, protege deputados e senadores corruptos, tudo que eles fazem lá, perseguindo pessoas, conservadores, perseguindo youtubers, pessoas de canais aí de direita, tudo com o apoio da OAB, dos sindicatos de esquerda, dos partidos de esquerda, do Foro de São Paulo, das academias, né, dos intelectuais, das ONGs, do partido, aqueles PCC, por aí vai. Então, pessoal, o que me preocupa? Me preocupa o seguinte, que toda a esquerdalha brasileira é liderada por esse corrupto, vigarista, cachaceiro, 9 dedos aí, que manipula os demais aí, né, que tem foro privilegiado de muitos bandidos aí, porque na verdade os parlamentares são reféns do STF pelo foro privilegiado, né? Eles dependem, um depende do outro e uma mão lava a outra. E esse pessoal aí da esquerda vive no Twitter, vive nas redes sociais, na imprensa, atacando os conservadores, atacando o poder executivo, porque a esquerda é um bloco unido, eles são um hegemônico. Eles têm uma imprensa que é o diário oficial deles, toda a imprensa tradicional que apoia eles, que vivem disso, que perderam a boquinha e pregam a tomada do poder sem cerimônia, pregam a derrubada do presidente. Eles dizem o que querem, ameaçam, provocam através da justiça para perseguir os conservadores. A situação é incrível, né? Pessoal, esses governadores vassalos, esses 14 governadores, eles estão dizendo que estão lutando, entre muitas aspas, lutando pela democracia. Na verdade, eles são uns vigaristas, uns corruptos, que eles estão apoiando o STF e o Alexandre de Moraes, porque eles têm um interesse próprio, estão lutando em causa própria com isso aí. Então agora eles vivem se reunindo por videoconferência ou então pessoalmente lá na sede, que é o Distrito Federal, eles usam os gabinetes do Distrito Federal, desse ibanês aí, para se reunirem e conspirarem contra a República, contra o governo, contra a liberdade, contra a democracia, todos esses governadores. Na verdade, as 27 republiquetas que se tornaram a federação, eles estão sempre obedecendo ordens da esquerda, eles estão subsidiados, não se sabe lá de quem ainda, né? E durante a pandemia, eles fizeram horrores. Eles usaram verba pública, eles consumiram com as verbas, os respiradores comprados não apareceram, eles praticaram lockdown, praticaram arbitrariedades contra a população, governadores e prefeitos, fizeram 27 republiquetas, cada uma tinha uma lei, cada uma tinha uma norma e não obedeciam ninguém. Só obedeciam os comunistas lá da OMS. E aí deu no que deu. Proibiam as pessoas de tomar medicações preventivas e agora só depois da segunda dose as pessoas continuam morrendo, mas está tudo certo, tudo bem. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. A cereja do bolo desse vídeo é esse pedido de impeachment aqui que o presidente encaminhou lá para o Senado
contra o Alexandre de Moraes. Esse sujeito que está aí, né? Então, usando frases dele mesmo, que ele reafirmava um compromisso de defender a Constituição, a favor das liberdades individuais e tudo. Só que ele nunca cumpriu nada disso. Ele foi justamente o contrário. E baseado nisso, ele vem perseguindo as pessoas, que ele vem prendendo, criando inquéritos ilegais, é que entrou esse pedido de impeachment, que é o 20º, 30º, nem sei quantos pedidos. Mas eu quero ver agora se esse Senado vai ter coragem de apreciar, porque senão a situação vai ficar complicada. E agora eles já estão um pouco preocupados que pode dar uma repercussão internacional, porque eles não têm medo do povo. Eles não têm medo do senhor, da senhora, nem de mim. Eles têm medo da repercussão internacional e deles perderem as boquinhas, né? Então aí, pessoal, a situação está realmente insustentável. Em 130 anos de república, nunca se viu, sem dúvida nenhuma, um impeachment de ministro como esse aí, porque, na verdade, todos aqueles ministros são culpados. Eles simplesmente referendaram tudo que o Alexandre fez. Os 10, 12, 11 que tinha lá, referendaram tudo que o Alexandre fazia e aplaudiam. Eles referendaram, com exceção do ministro Marco Aurélio, que foi contra esses inquéritos ilegais, principalmente esse inquérito do fim do mundo, que o Alexandre de Moraes fez, né? Todos eles cometeram crime de responsabilidade. Todos eles cometeram esses crimes de responsabilidade com perseguição de conservadores. Então, o que a lei dos crimes de responsabilidade diz aí? São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É a Lei 10.079 de 1950. O número 1, alterar, né, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Isso é a coisa mais comum que eles fazem, alterar votos. Uma hora eles votam de um jeito, amanhã eles votam diferente no mesmo processo. Como foi o caso da prisão em segunda instância, o Gilmar Mendes foi um dos ícones das mudanças de voto e tantos outros lá. 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Foi o que o Alexandre de Moraes fez. Ele era réu e ele mesmo se absolveu, ele mesmo julgou a causa dele próprio. O ministro Barroso vive fazendo lobby no Congresso e lobby na imprensa e propaganda. E como é que ele vai julgar uma coisa que ele tem interesse? Né? Isso aí seria um conflito de interesse, não pode julgar. 3. Exercer atividade político-partidária. Isso é o que mais eles fazem. Eles dão entrevista, eles se reúnem secretamente com políticos corruptos lá, fazem aqueles conchavos. Isso aí é atividade política, isso é ideologia. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento de seus deveres no cargo. Se nós formos ver, quantas vezes eles sentam em cima de processos de corruptos lá e deixam prescrever. Isso aí é uma atitude desidiosa. Isso aí caberia impeachment. Isso aí é crime de responsabilidade. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Nem vou falar sobre isso aí. Isso aí é notório, é claro que eles fazem toda hora. Se for apontar isso aí, meu Deus do céu. Então, pessoal, o que eles estão fazendo aí? Perseguindo conservadores. O Alexandre de Moraes está tentando evitar de todas as maneiras o movimento aquele do dia 7 de setembro. Que o pessoal vai lá justamente para pedir liberdade, para pedir democracia, para pedir que eles terminem com esses inquéritos legais e cumpram a Constituição. O povo vai lá para pedir para cumprir. Tudo que está escrito aqui, desde o artigo 142, qualquer um, está aqui, não é legal. Tudo que está dentro da Constituição é para ser colocado em prática, ou então a Constituição não vale. Então, eles ficam pregando aí, esses juristas de botequim, dizendo que é ilegal, é golpe, autogolpe, isso aqui. Não é golpe coisa nenhuma, quem está no poder não dá golpe. O golpe eles estão dando na República, eles estão dando no povo, nos suprimindo a nossa liberdade. Aí. Então, o Alexandre de Moraes faz perseguição aos conservadores, censura, busca e apreensão, ele usa a Polícia Federal como uma guarda pretoriana a serviço dele para abrir inquéritos de ofício contra parlamentares, jornalistas, youtubers. Todos os conservadores de direita eles falam. Esse cantor aí, o Sérgio Reis, ele é um homem, um filantropo, ele vive ajudando todo mundo, ele nem quis ser deputado porque ele ficou enojado daquele congresso lá. Ele é um homem rico, ele não precisa disso. Roberto Jefferson está preso em Bangu 8 lá, só por crime de opinião, por ter criticado o STF e sem definirem qual é o crime que ele cometeu. Ele está lá sem julgamento, prisão preventiva ad eterno. Daniel Silveira continua preso. Isso que eu estou dizendo, pessoal. Isso que não pode acontecer. Então o STF ele sempre interfere no executivo.
E o fato mais polêmico foi esse aqui, e o estarrecedor, foi emblemático esse caso aí, quando o presidente tentou nomear esse delegado Ramagem para o comando da Polícia Federal, imediatamente o ministro Alexandre de Moraes já deu um canetaço lá e vetou. Então, como é que ele pode interferir no executivo, sendo que ele é o primeiro que interfere na Polícia Federal, escolhe os delegados que ele quer para abrir esses inquéritos legais e perseguir as pessoas. Ele vai lá, escolhe a delegada fulano, o delegado ciclano, beltrano, e leva para lá, ele manda na Polícia Federal. Ele é um ditador absoluto, ele faz o que quer e todo mundo fica olhando. E a esquerda aplaude. Ah, que maravilha, que homem maravilhoso. Isso é um absurdo, pessoal. Então, para conduzir esses inquéritos aí, fazer busca e apreensão de pessoas, censurar Twitter de deputado, tudo ele usa a Polícia Federal, e a Polícia Federal faz exatamente tudo o que ele quer. Isso é interferência, isso é um absurdo. Pessoal, a República Brasileira, como eu já mostrei em outros vídeos aí, ela sempre foi rica em tiranos, em tiranetes. Tiranos são aqueles maiores, como o Floriano Peixoto, como o Júlio de Castilho, e tiranetes são os puxa-saco dele, os vassalos, aqueles os que cumprem as ordens dele. O Marechal Floriano foi um dos maiores tiranos da época logo após a proclamação da República. Ele foi presidente lá, então ele foi um ditador. Ele, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, ele mandou fuzilar centenas de pessoas sem julgamento, sem nada, sumariamente. Mandava desterrar pessoas, mandava encher um navio de pessoas que eram pessoas contra o governo, e mandava na época da Amazônia lá, do Acre, despejar o pessoal na floresta lá para morrer de malária, morrer de fome, de inanição. Ele fez muito isso. Procurem na história que vocês vão encontrar. Aqui tivemos no Rio Grande do Sul, Júlio de Castilho, ditador. Esse Iena Ducati era o coronel João Francisco. Ele teve um quartel lá na fronteira, que ele tinha uma prisão lá, um poço que ele jogava as pessoas no poço e as pessoas morriam lá no poço. Torturava, matava nas batalhas da Revolução 93. Esse aqui, o cortador de cabeça, era o coronel Moreira César, que era o puxa-saco, o vassalo do Marechal Floriano. Tudo que o Floriano mandava ele eliminar, matar as pessoas, esse aí era o coronel que ele fazia cumprir as ordens dele. Aqui temos o Antônio Chimango, que era o Borges de Medeiros, que foi um vassalo do Júlio de Castilho. Ele era desembargador e depois é uma cria do Júlio de Castilho, ficou 30 anos no poder, perseguindo seus opositores e fraudando eleições. Ninguém viu nada, tudo certo. Outro vassalo do Júlio de Castilho aqui do Sul, Antônio Carlos Xaxá Pereira, foi o secretário de Segurança Pública, o homem que matou mais gente, fuzilava pessoas. Nunca ninguém falou nada disso. E os ditadores se criam porque o povo não sabe, desconhece a história, e a verdade liberta, pessoal, né? Conhecimento das pessoas é poder. Quem não sabe nada, quem não sabe a história, está fadado a sofrer isso aí. Outra coisa, essa CPI do Senado, que foi aberta por ordem do STF. Isso aí é a maior aberração, a maior excrescência jurídica que já se viu no mundo. Esses caras sujos que nem pau de galinheiro, né? Na verdade, essa CPI foi criada para defender os verdadeiros corruptos, genocidas, bandidos, que desviaram dinheiro público nos estados e nos municípios e praticaram todo tipo de arbitrariedade contra as pessoas em todos os estados e municípios. Senhoras sendo algemadas, pessoas presas, lockdown, tudo que foi tipo de quebrar o comércio, fechar o comércio, soldar a porta de lojas, destruir a economia, proibir o tratamento precoce, e agora querem culpar o presidente. Esses bandidos aí. Tanto é que tem esse Omar Aziz, está trabalhando até com um habeas corpus para não ser preso, porque ele é um cara mais sujo que pau de galinheiro, e está lá. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. E agora eu não estou defendendo o Bolsonaro nem ninguém, estou defendendo a liberdade, a democracia, estou defendendo a justiça, estou defendendo a ordem do país que está virando uma esculhambação. A gasolina a R$7, a carne a R$50, o gás a R$100, sendo que os culpados disso são os governadores. A gente sabe que eles querem derrubar o presidente, então eles ficam massacrando a população e as pessoas não sabem isso aí. Pessoal, então, por favor, se inscrevam nesse canal, não custa nada, é de graça, compartilhem isso é muito importante. O canal precisa crescer para a gente poder fazer mais live.